O tema da série de podcasts desta semana é Os Grandes Compositores da Música Erudita. Espero que aproveitem e não esqueçam de deixar o like. Vamos ao 5º capítulo da série. Franz Schubert nasceu em Viena, na Áustria, no dia 31 de janeiro de 1797. Ele foi um compositor do fim do classicismo, com estilo marcante, inovador e poético do romantismo. Escreveu cerca de 600 peças musicais. Viveu apenas 31 anos. E, para além de um círculo restrito de amigos, não teve reconhecimento público. Mas o interesse pela sua música aumentou nas décadas que se seguiram à sua morte. Contribuíram para colocar Schubert no panteão dos grandes compositores da história da música europeia, outros grandes compositores do século XIX, que foram seus admiradores, como Mendelssohn, Schumann, Franz Liszt e Brahms. Hoje o seu estilo melódico o faz ser considerado um dos maiores compositores do século XIX, marcando a passagem do estilo clássico para o romântico. Aos 6 anos entrou na escola de Lichtental, onde passou alguns dos melhores anos de sua vida. E a sua educação musical também começou nesta época. O seu pai transmitiu alguns conhecimentos rudimentares sobre violino e seu irmão iniciou no piano forte. Em setembro de 1808, seu pai levou a participar no concurso para coristas na Capela Imperial, onde Antônio Salieri, compositor oficial da corte, selecionaria os novos cantores. Possuindo uma voz apreciada de soprano, obteve um lugar no coro e ganhou também uma bolsa de estudos em Stadtkonvik, um dos melhores conservatórios de Viena, onde ficou até quase os 17 anos. Foi lá também que teve seu primeiro contato com as sinfonias e aberturas de Mozart. Durante os anos que passou no conservatório, escreveu um número apreciável de peças de música de câmara, algumas peças para piano forte, e, já no final dos seus anos no conservatório, a sua primeira sinfonia. Em outubro de 1813, deixou o conservatório e, para evitar o serviço militar, começou a ensinar na escola de seu pai como professor primário. A sua primeira ópera completa e sua primeira missa foram escritas em 1814. Mesmo esta atividade musical foi largamente ultrapassada pela produzida a partir daí. Em 1815, apesar de seu trabalho na escola e das aulas com Salieri e das muitas distrações proporcionadas em Viena, produziu um acervo de obras quase inacreditável pela sua quantidade. No inverno de 1815, ele conheceu o poeta Johann Meinhofer. Conhecimento de que, como era habitual nas suas relações, levou a uma amizade sólida, apesar de terem temperamentos diferentes. Neste período, ele produziu sua maior quantidade de obras e o seu círculo de amigos continuava a aumentar. Meinhofer apresentou a Vogel, um barítono famoso, que lhe presta um grande favor ao interpretar seus cantos nos salões de Viena. Uma rica família burguesa
cujo filho mais velho tinha estudado no conservatório, deu-lhe livre acesso à sua casa e organizava em sua honra reuniões musicais. As suas necessidades materiais eram sustentadas sem grande dificuldade. Com efeito, Schubert não tinha qualquer meio de subsistência, mas os seus amigos, com generoso espírito de boemia, partilhavam suas contas, desde o alojamento até a alimentação. No ano de 1818, ainda que tenha sido um ano de pouca produção musical, foi então memorável, pois foi nomeado mestre de música da família do conde Johann Esterházy, em Zeles, na atual Eslováquia. As suas composições de 1820 são notáveis em vários aspectos e demonstram um largo avanço no desenvolvimento e maturidade do seu estilo. Em 1822 ele é apresentado a Beethoven, mas isso terá pouca influência na sua vida, ainda que Beethoven reconheça cordialmente o gênio de Schubert. Durante seu funeral, Schubert foi um dos que carregaram a sua urna. Ainda neste ano, apesar de sua constante preocupação pelo teatro e mais tarde com seus deveres oficiais, conseguiu ainda tempo para escrever outras obras, como a Missa em Lá bemol, e começou a Sinfonia Inacabada. Muitas outras obras das suas melhores canções foram escritas em 1825. Os problemas destes anos pareceram desanuviar um pouco. No ano de 1825, começou a publicar mais obras. Por algum tempo, a sua situação financeira melhorou. No verão, fez uma viagem à Alta Áustria, onde foi recebido com entusiasmo. Foi durante essa viagem que escreveu canções de Sir Walter Scott e também a famosa Ave Maria, sobre o qual existe uma lenda famosa. De 1826 a 1828, Schubert residiu sempre em Viena, excetuando uma breve viagem a Graz, em 1827. Os dados biográficos dos anos que se seguem registram quase exclusivamente as obras que compôs. Os únicos acontecimentos dignos de nota foi que dedicou uma sinfonia para Musikfreunde, tendo recebido honorários em troca. Que no mesmo ano concorreu para condutor da orquestra na ópera, tendo perdido o posto por se recusar a alterar uma das suas canções durante o ensaio. E na primavera de 1828 deu pela primeira e única vez na sua vida um concerto dedicado exclusivamente à obra de sua autoria, tendo sido muito bem recebido. As obras mais importantes escritas neste período, o inverno de 1826, foram o Quarteto de Cordas em Ré menor, com variações sobre o tema A Morte e a Donzela. Mais tarde, nesse mesmo ano, escreveu o Quarteto de Cordas em Sol maior, Rondô Brilhante para piano e violino, várias sonatas para piano, que
por imposição dos editores, foi impressa sem o título fantasia que Schubert lhe havia dado. Ainda que em edições recentes tenha-se recuperado esse título, nem que fosse sob a forma de subtítulo. A estas obras há de acrescentar-se as 3 canções baseadas em poemas de Shakespeare, que foram escritas no mesmo dia. A primeira numa taberna onde interrompeu o seu passeio da tarde, e a última quando está de volta aos seus aposentos ao anoitecer. Em 1827 escreveu A Viagem de Inverno, a fantasia para piano e violino, 2 trios para piano. Em 1828 escreveu a Canção Triunfal de Miriam, baseada em um texto bíblico, a Sinfonia em Dó maior, a Missa em Mi bemol e o extraordinário e belo Tanto Ergo para a missa. As 3 últimas sonatas para piano e o conjunto de canções publicadas póstumamente com o título de Canto do Cisne. Teve 6 canções com letra de Heinrich Heine. A sua saúde deteriorou-se neste mesmo auge de sua atividade criativa. Sofria de sífilis desde 1822, mas teria morrido de febre tifoide, ainda que vários biógrafos apresentem outras possíveis doenças. Morreu em 19 de novembro de 1822, na casa de seu irmão Ferdinand, em Viena, com 31 anos de idade. A sua sepultura jaz no cemitério de Wahringer, perto da sepultura de Beethoven, compositor que venerou em toda a sua vida. Seu epitáfio, escrito pelo poeta Franz Grillparzer, dizia: a arte da música enterrou aqui grandes riquezas e esperanças ainda maiores. Algumas de suas peças foram impressas pouco depois da sua morte, mas as mais importantes foram vistas pelos editores como papel desperdiçado. Em 1838, Schumann, numa visita a Viena, encontra o manuscrito poerento da Sinfonia em Dó maior e levou-a consigo para Lipsia, onde foi interpretada por Mendelssohn, tendo sido consagrada pelos críticos da época. Há uma certa controvérsia em relação à numeração a esta sinfonia. O passo mais importante dado para a redescoberta dos trabalhos esquecidos de Schubert foi dado numa viagem que fez a Viena por Sir George Grove e por Sir Arthur Sullivan, no outubro de 1867. Estes viajantes reabilitaram 7 sinfonias, a música escrita para a ópera Rosamunda, algumas missas e óperas, alguns trabalhos de música de câmara e um grande conjunto de pequenas peças musicais. O público mundial tinha finalmente acesso à obra de Schubert. Outra controvérsia iniciada por Grove e Sullivan, tendo continuado por vários anos, referia-se à existência de uma sinfonia perdida, pouco antes da morte de Schubert. Seu amigo Eduard von Braunfels
fazia menção a uma outra sinfonia, datada de 1828, ou seja, a última sinfonia. A generalidade dos musicólogos aceita hoje em dia que esta última sinfonia refere-se a um esboço sinfônico em Ré maior, descoberto na década de 70, e que Brian Newbold completou, dando-lhe o nome de 10ª Sinfonia. Muitos concordam com a frase de Franz Liszt que se refere a Schubert como o músico mais poeta que eu jamais conheci. Em clareza de estilo é dito que ele é inferior a Mozart. No poder da construção musical, está bem longe de Beethoven. Mas em termos de impulso e sugestão poética, é dificilmente comparável. Escreveu a sua música sempre de forma precipitada e raramente mudava algo que já estava escrito. Daí que a característica fundamental de sua obra seja um certo sabor a improviso. É por isso que ele é adjetivado como vivo, espontâneo, impaciente, rico em matizes sonoras, caloroso, sentimental e imaginativo. É considerado por muitos o maior autor de canções que já existiu. Ele não seria de forma alguma o mesmo sem Schubert. Em geral, as suas obras são marcadas pelo paradigma da canção. Até nas suas missas, parece que se irrita com as seções contrapontísticas, empregando toda a sua alma nas partes que lhe permitem um tratamento mais lírico. Nas suas sinfonias, as passagens mais celebradas são aquelas que trazem a marca do lirismo e da alegria. Poder-se-ia dizer que era como um cantor, que efetivamente foi, e que transportou para todo o vasto campo musical a forma artística que mais amou, o canto lírico. Entre os pianos aos quais Schubert teve acesso, figura o piano Benigno Sainer, agora em exposição na Casa Museu de Schubert em Viena, e o piano Anton Walter Esson, em exposição no Museu da História da Arte, também em Viena. Schubert também conhecia os instrumentos do construtor de pianos vienense Conrad Graf. Por hoje é só. Agradeço a atenção e inscrevam-se no nosso canal. É de graça.